Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o manejo de doenças de trigo no cerrado. Nós vamos falar sobre as principais doenças que ocorrem na região do cerrado, na triticultura, dando um pouco de ênfase aí à Brusone, que é uma das doenças que se destacam aqui na região, né? E vamos também falar sobre o manejo integrado de doenças, onde vocês vão perceber que quando a gente fala, preciso fazer manejo de doenças, a primeira coisa que vem em mente é a pulverização de fungicidas, mas que na realidade, numa linha de raciocínio em que a gente vai estruturar o manejo de doenças, a pulverização com fungicida, na realidade, é a última coisa que a gente vai fazer. Meu nome é Ângelo Sussel, eu sou pesquisador da Embrapa Cerrados, que fica no coração do Brasil, em Planaltina, Distrito Federal. A Embrapa Cerrados é uma unidade ecorregional que trabalha com diversas culturas que podem ser exploradas no Cerrado, desde grãos como soja e milho, cana-de-açúcar, fruteiras como manga e maracujá, plantas nativas como pequi e baru, e por que não o trigo, que nos últimos anos foi desenvolvido e adaptado para as condições de solo e clima do cerrado. Então, ele também é uma opção de exploração de grãos dentro desse nosso clima, dentro desse nosso solo, na região do cerrado. E não diferente, o trigo que é cultivado aqui tem suas peculiaridades, ele é um pouco diferente do trigo cultivado na região sul, e é por isso que a gente vai começar a conversar aqui sobre quais as diferenças que existem entre as doenças que ocorrem e o manejo que se faz no trigo no cerrado em relação ao trigo que ocorre no sul. O primeiro ponto que eu vou trazer aqui para a nossa conversa, falando dessas principais doenças, são essas duas, a Brusone e a Giberella. A Brusone é característica de regiões quentes, enquanto que a Giberella é característica de regiões frias. Em termos de sintoma, são duas doenças que ocorrem na espiga, né? E a gente percebe que a Brusone, você tem um branqueamento uniforme da espiga a partir de um determinado ponto, como a gente pode ver nessa imagem. Enquanto que na Giberella, a gente vê pontos branqueados em locais distintos da espiga. Isso se deve principalmente à forma como ocorre a infecção dessa doença. Enquanto que a Brusone, a gente tem uma infecção no eixo central da espiga, né? E a partir dessa infecção nesse eixo central da espiga, a gente não tem mais o envio de água e nutrientes para aquela parte superior da espiga, a gente tem a morte dessa parte superior da espiga. E assim fica bem característico que quando você tem Brusone na sua área, você vê a espiga com uma parte toda branca e a outra parte ainda sadia e verde. Diferente da Giberella, em que a infecção ocorre nas espiguetas, individualmente. Quando há uma infecção muito grande, a gente vai perceber, sim, grande parte da espiga afetada pelo sintoma da Giberella. Mas, como a infecção ocorre nas espiguetas, a gente percebe essa diferença bastante diferente dos sintomas de uma para outra. Como eu disse, Brusone, característica de regiões quentes, Giberella, característica de regiões frias. Então, a gente vai observar muito mais Giberella lá no sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sul de São Paulo, e a gente vai observar muito mais Brusone aqui em Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, justamente por conta dessas diferenças nas temperaturas. Mas isso não invalida a possibilidade de ocorrer Giberella aqui na região centro-oeste também, aqui na região do Cerrado, principalmente quando a gente trabalha com um trigo irrigado, que vem sendo cultivado em um período que é mais frio, e quando você pega regiões de altitudes maiores, você tem quedas de temperatura. Aí você também pode observar Giberella. E também pode observar o Brusone lá no sul, nessas ondas de calor que a gente tem observado no sul, durante o cultivo do trigo, é capaz da gente observar ocorrência de Brusone, principalmente na região noroeste do Rio Grande do Sul. Então, isso aí é só para mostrar umas das diferenças que a gente observa aqui entre Brusone e Giberella na triticultura aqui na região do Cerrado. Falando agora de outras doenças foliares, nós temos as manchas. As manchas mais comuns que a gente observa aqui são a mancha marrom, mancha amarela
e mancha das glumas. A característica é mais ou menos próxima das que vocês veem nas fotos aí. Mancha marrom são aquelas manchas pequenininhas que a gente observa nas folhas, sem um halo amarelado, enquanto que para diferenciar da mancha amarela, a gente vê um halo amarelado circundando essas folhas. E enquanto que a mancha das glumas, você vê que na evolução da doença, ela torna a coloração da lesão na cor de palha. Isso caracteriza essas três doenças e, em termos de condições climáticas, é praticamente a mesma condição. Para a ocorrência de manchas foliares, no geral, a gente precisa ter três condições plenas aí. O ambiente tem que ser favorável, ou seja, tem que ter temperatura e umidade favoráveis para a ocorrência da doença. E, geralmente, as temperaturas mais elevadas, acima dos 26 graus, né? E presença de chuva, presença de orvalho, para dar a umidade necessária. O patógeno tem que estar presente e a planta tem que ser suscetível. Então, a ocorrência de doença, para qualquer condição, precisa desse triângulozinho aí ocorrendo ao mesmo tempo. E, infelizmente, esse triângulo ocorre porque o patógeno geralmente está presente na nossa área. O ambiente em que a gente cultiva geralmente é o ambiente favorável. E daí, infelizmente, a gente acaba trabalhando com uma ou outra planta suscetível e as epidemias vão acontecer. Pois bem, para as manchas foliares, no caso mancha amarela, mancha marrom, a gente precisa trabalhar com rotação de culturas no manejo, tratamento de sementes, cultivares resistentes, como eu já coloquei, e a gente entra com a pulverização com fungicidas. A gente percebe o seguinte: alguns trabalhos que a gente tem avaliado mostram que, se a gente conseguir proteger as 4 últimas folhas, de cima para baixo, folha bandeira e as 3 abaixo, a gente consegue manter a produtividade que aquela cultivar pode entregar para a gente. Então, montar uma estratégia em que a gente vá fazer essas pulverizações, principalmente para proteger essas 4 últimas folhas. Com relação às ferrugens, outra doença que pode acontecer bastante, principalmente na região sul, e que também pode acontecer aqui, é entrar com materiais resistentes. A gente, ultimamente, tem visto pouca ferrugem acontecendo no campo, aqui na região centro-oeste, aqui no Cerrado, porque justamente foram trabalhados com materiais resistentes nos últimos anos, esses materiais foram colocados no mercado nessas cultivares, e a gente tem conseguido combater as ferrugens com a resistência genética. Mas, óbvio que essa resistência pode ser quebrada, então a gente precisa, sim, antever com a pulverização de fungicidas no mesmo sistema, tentando proteger as 4 últimas folhas que garantirão a produção do trigo. O oídio já é uma cultura, uma doença que ataca a cultura numa condição um pouco diferente, um pouco peculiar, porque o oídio não gosta muito de umidade. O oídio gosta de temperaturas amenas, um pouco mais friozinho e um pouco mais seco. E ele está presente aqui justamente porque nós temos 2 sistemas de plantio. Nós temos o sistema de plantio de sequeiro e o sistema de plantio irrigado. E o sistema de plantio irrigado ocorre no período mais seco do ano na nossa região. E esse período seco também é combinado com o período em que as temperaturas caem. Então, a proteção da planta para o oídio leva em consideração, principalmente nessas condições, de cultivares resistentes, né? Realizar tratamento de semente. Sim, existe tratamento químico de semente com fungicidas que vão proteger as plantas de trigo nos primeiros 20, 30 dias após a emergência contra a infecção de oídio, né? E com o agravamento de situação no campo, vamos ter que fazer a entrada com pulverizações de fungicidas também. Pois bem, e daí voltamos à Bruzone. Essa aqui é a nossa dor de cabeça atual e a gente está trabalhando para conseguir superar ela. A Bruzone é causada pelo fungo Piriculária, né? E ela, como eu falei lá no começo da nossa conversa, ela ocorre principalmente nas espigas, mas ela também ocorre nas folhas. Como vocês veem na imagem, essas lesões longas, de borda um pouquinho amarelada, uma parte meio marrom e um centro meio cinza claro, essas são as lesões nas folhas características da Bruzone do trigo. Vou mencionar novamente, é uma doença que gosta de calor
e que gosta de chuva. Mas o orvalho também contribui para a ocorrência dessa doença. É uma doença recente, né? Ela vem causando problemas nos últimos anos, ela não ocorria em outras regiões do mundo, ela nasceu aqui na América do Sul, e a gente tem essa dificuldade de conseguir lançar os cultivares totalmente resistentes por elas, justamente porque é uma doença que ocorre onde o trigo não nasceu originalmente. Então, vem essa dificuldade de manejo, e daí a gente tem que buscar quais as estratégias que nós vamos trabalhar para conseguir superar. É uma doença problemática em que temperaturas estando acima de 16 graus e molhamento acima de 10 horas já podem trazer uma grande epidemia para a nossa área. Por isso é importante a escolha de uma cultivar, a escolha de época de semeadura, o manejo preventivo, verificar a meteorologia e, na hora de fazer a pulverização, utilizar um volume de calda mais alto. Eu vou repassar todas essas informações mais adiante, quando a gente começar a trabalhar sobre manejo integrado. Mas eu já estou trazendo essas informações agora para vocês já ficarem espertos com esses itens do manejo integrado. É uma doença problemática que, quando a gente tem a coincidência de boas condições favoráveis, a gente pode ter uma perda avassaladora. Essas imagens que vocês estão vendo aí são do ano de 2019, em que a gente teve um mês de abril muito chuvoso. E, infelizmente, nesse ano, nós tínhamos uma grande área plantada de uma determinada cultivar que era suscetível à brusone nas folhas. Ela tinha até um pouco de resistência nas espigas, mas nas folhas não. Os produtores não conseguiram realizar um manejo quando observaram a entrada da doença. Essa doença se associou a bacterioses e acabou dizimando grandes áreas da região centro-oeste. Felizmente, após esse episódio, as empresas trabalharam mais atentamente no melhoramento e a gente conseguiu cultivares com maior resistência da doença nas folhas. E olha que a resistência nas folhas, ela é importante, mas nas folhas a gente até consegue controlar melhor as doenças, porque a folha é fácil de pulverizar. A questão é você conseguir pulverizar a espiga e atingir o local onde ocorre a infecção. E como vocês veem aí nessa imagem ao lado, as espigas todas branqueadas são todas infectadas por brusone. Quando ocorre essa infecção, nessa forma como está ocorrendo aí que vocês veem, a gente tem o quê? Ou é a perda completa da espiga, ela não vai produzir nada, ou se a infecção ocorreu da metade para cima, você tem uma redução da produtividade, ou quando você tem a infecção no fim do ciclo, o trigo já emitiu espiga, conseguiu encher o grão mais ou menos ali, e daí ocorre infecção. Aí você pode ter o chochamento do grão e perda de qualidade. Por isso é a grande importância dessa doença, e é importante a gente manejá-la com cuidado. E no irrigado, vai ter problema também? Pois é, apesar da gente colocar o trigo irrigado numa época em que a gente tem menor quantidade de chuva, praticamente tem períodos aqui que a gente nem chuva tem, a gente necessita exclusivamente da irrigação. E das temperaturas estarem baixas, conseguir aquelas médias mínimas abaixo de 16 graus, quando ocorre um molhamento, seja por orvalho, ou seja pela própria irrigação, e a gente tem uma onda de calor, o fungo, ele estando presente na área, ele pode infectar as plantas. E ele infectando as plantas, ele vai desencadear uma epidemia. E a gente pode ter perdas significativas se a gente não trabalhar os outros pontos do manejo integrado. Então, verificar sempre a questão de melhorar cultivares resistentes, né? O melhoramento traz esses cultivares para a gente e o manejo adequado. Como eu falei, a gente tem dois sistemas de cultivo. O sistema de sequeiro e o sistema irrigado. Sistema de sequeiro, a gente tem lá o ZARC que nos orienta, a gente tem a semeadura ali no início de março, com a colheita ali em junho. Vocês podem ver aí por esse gráfico a distribuição da chuva nesse período. Então, o trigo sequeiro ele vai aproveitar um pouco da chuva, que ocorre em março, abril e maio, e a gente tenta encaixar essa semeadura para que nós não tenhamos chuva nas espigas, para que não ocorram infecções nas espigas. Enquanto que o trigo irrigado,
a gente orienta a semeadura ali de maio em diante, justamente por ter essa redução das chuvas. Não podemos atrasar muito também a semeadura do trigo irrigado para não ter chuva na colheita. Você está lá com o trigo seco e começa a chover no mês de setembro. Então, esse ajuste na semeadura eu diria que é a tecnologia mais barata e mais fácil que a gente pode acionar no sistema de manejo da Bruzone. Falando então de manejo integrado, como eu falei para vocês, manejo integrado envolve várias tecnologias em que a gente vai adotar e vocês podem até observar nessa nossa lista aí que a rotação de culturas é o primeiro item e o último é o manejo com fungicidas, como eu já havia mencionado. Rotação de culturas é um ponto muito importante dentro de manejo de doenças, não só de Bruzone, não só das doenças foliares, não só para trigo. A rotação de culturas, ela permite que você reduza a quantidade de doença que está no seu campo. Por quê? Porque quando você colhe uma determinada cultura, você ainda tem resquícios dos fungos, das bactérias presentes ali na palhada, que sobrevivem durante um tempo ali. Se você entra com a mesma cultura naquela área ali, você está facilitando a coisa para a doença. Por quê? Você tirou uma cultura que estava doente e está colocando outra que é igualzinha. Agora, quando você troca de cultura, as doenças... Vou pegar um exemplo simples, soja e trigo. As doenças que ocorrem no trigo não ocorrem na soja. Então, pode ter Bruzone, pode ter mancha, pode ter o que for na palhada do trigo, essas doenças não afetam a soja. E durante todo o ciclo da soja, essa palhada do trigo vai acabar sumindo. Ela vai se decompor e as doenças vão reduzir na mesma velocidade de decomposição dessa palhada. Quando você for voltar com o trigo posteriormente à soja, já não tem mais inóculo naquela área. Ou o inóculo vai estar muito reduzido. Por isso, a rotação de culturas é a primeira coisa que você vai pensar na questão de manejar doença na sua área. Você já tem histórico de doença de solo na sua área, que eu acabei não mencionando, que ele é menos comum, mas que pode ocorrer em algumas áreas. A rotação de culturas é mais importante ainda, escolhendo aquelas culturas que não são muito próximas da sua. Ou seja, se você vai trabalhar com oleaginosas, a rotação vem com gramíneas e vice-versa. Ok? Cultivares resistentes. Eu digo o seguinte, você escolher uma semente que tem resistência a maior parte das doenças que a gente tem no campo, é a tecnologia mais valiosa e mais barata que você pode empregar. Porque você tem um pacote tecnológico dentro de uma semente. Então, na hora de decidir que cultivar eu vou trabalhar, verificar quais são as orientações que nós temos no mercado. E uma das orientações que a gente tem sempre é esse livreto que a Embrapa produz, né, das informações técnicas de trigo e de triticale. Esse livreto ele traz informações de adubação, de irrigação, controle de pragas, controle de doenças, e dentro dele a gente vai encontrar uma tabelinha com as cultivares e para quais doenças essas cultivares apresentam resistência ou suscetibilidade. Então, de cada caso a caso, a gente pode observar e escolher aquela que mais se adequa às nossas condições. Voltando aqui, olha a diferença que você observa entre ter uma cultivar que apresenta resistência a doenças e uma cultivar que não tem. Essa imagem aqui é para exemplificar para vocês. É um lado a lado. Nós temos aí, de um lado, as plantas totalmente verdes, não apresentando sintomas nas folhas. O grupo de plantas do meio praticamente morreram por conta das manchas provocadas pelas manchas foliares e por Bruzone. E a gente tem ali, um pouco mais à direita, uma cultivar que apresenta tolerância nas folhas, mas apresenta suscetibilidade nas espigas. Esse trabalho de seleção é feito continuamente dentro do centro de pesquisa. A gente está sempre buscando selecionar os materiais que apresentam as melhores condições de resistência à doença. E é por isso que a gente coloca sempre isso.
Essa condição aí que vocês acabaram de observar ocorreu aqui ó, em 2019, aqui na Embrapa Cerrados. Essa é uma foto do nosso campo experimental. E só para mostrar para vocês como o clima foi favorável naquele ano, vejam que a gente tem aí nas colunas em azul escuro as condições de 2019. Em azul claro, aí as condições históricas. E a gente vê que 2019 foi um ano que choveu muito mais no mês de março. O mês de abril apresentou um número de dias de chuva praticamente o dobro da média, né? E essas condições foram favorecidas ainda pela umidade relativa que se manteve elevada, acima de 85%, como vocês veem no gráfico, e a temperatura mínima superior a 15 graus. Vejam, essa temperatura mínima superior a 15 graus, ela é muito importante, porque quando a temperatura cai, o fungo ele sente uma travada e ele não esporula tanto. Aí, quando essa temperatura está mais elevada, ele esporula mais e ele se dissemina mais. Pois bem, como eu falei, esse tipo de informação, para você selecionar essas cultivares resistentes, está em publicações como essa, que são fáceis de encontrar. Basta você ir no buscador na internet, colocar informações técnicas, trigo, triticale, que você vai conseguir encontrar esse tipo de informação lá. Dando sequência aqui à nossa conversa, a gente entra para o lado da semente sadia, eliminação de planta inócula e tratamento de sementes. Muita gente acaba ignorando esse ponto aí, mas veja bem, se você começar mal o negócio, você não vai ter chance de conseguir sucesso no futuro. Você tem que começar bem. Comece trabalhando com sementes certificadas. Comece trabalhando com sementes que você sabe que são sadias. Muitas vezes a gente tem produtores que fazem salvamento de sementes. Ok, tudo bem, vamos fazer salvamento de sementes, mas então escolha uma área que você vai salvar sementes e elimine todas as plantas doentes dessa área. A gente tem um problema, que é o carvão do trigo, que você precisa eliminar as plantas de trigo com carvão da área de produção de sementes, porque ele não é eliminado 100% pelo tratamento de sementes. E o tratamento de sementes entra aqui justamente para garantir o stand. A gente tem fungos de solo, a gente tem pragas que podem também reduzir o seu stand. E a redução do stand vai comprometer a produtividade no final. Ok? E agora a tecnologia mais barata que a gente tem. Época de plantio. Observar a época de plantio aqui no trigo sequeiro é muito importante. Muitas vezes o produtor ele entra com uma soja super precoce, vai fazer a segunda cultura, resolve escolher o trigo, colheu a soja em janeiro e já quer fazer o plantio para não deixar a área desocupada. Infelizmente, não vai dar certo ele querer ocupar essa área tão cedo. A gente sugere, não, a gente orienta que a gente coloque o plantio do trigo sequeiro a partir do dia 5 de março. Por que isso? Porque a partir do dia 5 de março até o dia 25, a gente tem, historicamente, condições de chuva suficientes para o desenvolvimento da cultura. E que essa chuva vai reduzir nos meses seguintes, e quando o trigo estiver espigando, a frequência dessa chuva e a quantidade dessa chuva vai ser menor. Então, a ocorrência de blusone nas espigas vai ser menor também. Vocês podem ver nessas imagens aí, que dependendo do ano, se a gente planta um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, a gente pode ter diferenças significativas. Plantar muito cedo, você pode perder por blusone. Plantar muito tarde, você pode perder pela seca. Por isso a gente coloca, vai plantar logo no início, 5 de março, procure as cultivares que tenham tolerância a blusone e manchas, para você ter menos problema com isso. Vai plantar, vai fazer o fechamento de plantio e já está no finalzinho de março, vamos procurar as cultivares que tenham maior tolerância à seca. Você promove um escalonamento de plantio, foge da blusone e foge da seca, né? E uma cultivar que a Embrapa tem, que é tolerante à seca, é a BRS 404, que você pode fazer os fechamentos de plantio com ela. E esse aqui é um gráfico para mostrar para vocês como que fica posicionado semeadura e espigamento em relação aqui. Esse gráfico aqui é da condição do Distrito Federal, mas eu garanto para vocês que é a mesma condição que a gente encontra ali em Minas Gerais, no Goiás, no Mato Grosso, onde a gente tem precipitações concentradas até o mês de março,
e a partir do mês de outubro, um período um pouco mais seco no mês de abril até setembro. Temperaturas que caem nesses meses de maio a setembro, em que a gente consegue posicionar, como vocês veem aí na ilustração, a semeadura de sequeiro em março, as plantas vão estar espigando em maio, em que a precipitação está muito menor. Então, a gente tem o menor risco de ter precipitação nas espigas. A semeadura do irrigado, em maio, a gente vai ter o espigamento lá em julho, onde a temperatura está mais baixa, reduzindo o risco de grandes epidemias, porque com baixa temperatura, muitas doenças não vão acontecer. Então, só de observar a data de plantio, você garante uma economia aí, que eu vou dizer, com a aplicação de fungicidas, porque você está fugindo das condições climáticas mais favoráveis para a ocorrência de doença. E esse aqui é um exemplozinho que eu trago para vocês, um trabalho que foi feito aqui na Embrapa Cerrados, em que a gente utilizou 5 cultivares diferentes, uma bastante suscetível a cultivar A, uma moderadamente suscetível a cultivar B, e as outras C, D e E são cultivares moderadamente resistentes à brusônia. Foram todas semeadas no mesmo dia, mas a cultivar A é mais precoce, enquanto que as outras cultivares são de ciclo médio a tardio. E o que se observa? O espigamento da cultivar A ocorreu ali por volta do dia 11 de abril, e a gente teve aí vários dias de chuva em cima dessa espiga. Enquanto que o espigamento das demais cultivares ocorreu ali por volta do dia 21 de abril, e a chuva em cima das espigas dessas cultivares foi muito menor. Resultado disso, a questão da incidência de brusônio nas espigas. Quantas espigas ficaram doentes no total? Qual a porcentagem de espigas doentes? A cultivar A chegou a ter 70% de espigas doentes, enquanto que a cultivar B não chegou nem a 10%. As demais, uma porcentagem muito baixa de brusônio nas espigas. Então, observar a data de plantio permite que você salve a sua produtividade justamente dessa incidência de brusônio por conta do espigamento fora do período de chuva. Mas é muito importante também você ter um monitoramento das doenças. E esse monitoramento não é apenas da doença, vai ser um monitoramento tanto do campo quanto do clima. É você ficar prestando atenção na previsão do tempo, se a gente vai ter ou não um período longo de precipitação, de chuva, se a temperatura vai elevar ou se vai cair, se as suas áreas, essa é uma observação de campo, são passíveis de formar bastante orvalho ou não, né? No campo, óbvio, né? Você tem que vistoriar cada cultivar separadamente. Você não pode simplesmente fazer uma generalização por uma das cultivares que você coloca lá, né? Você acompanha tanto o surgimento da doença, como acompanha a evolução após a entrada com pulverização. Porque se você viu que surgiu doença, você vai ter que intervir com uma aplicação de um fungicida. Você já fez todos os outros trabalhos anteriores, selecionou material resistente, plantou na época certa, mas o clima varia de ano a ano. Então, a doença pode acontecer sim, a gente não vai fechar os olhos para isso e vamos ter que pulverizar. Pois bem, além do monitoramento de doenças, nas áreas que a gente vai fazer o plantio irrigado, fazer o manejo da irrigação. Mas como que a gente vai trabalhar esse manejo da irrigação? Observando, já que a gente trabalha num período em que a gente tem baixa precipitação, vamos fazer a irrigação concentrada antes do período do espigamento. Garantir uma retenção de água nesse solo, através da correção até da capacidade desse solo, correção química, correção física, né? Tornando esse solo mais permeável, permitindo que ele absorva mais água, para que quando o trigo estiver espigando, você possa diminuir a mão na irrigação, permitindo assim condições menos favoráveis para a ocorrência de doenças nas espigas. E é óbvio, né? A gente vai ter que lançar mão do manejo com fungicidas. Não tem como a gente trabalhar hoje em dia sem essa ferramenta que é bastante importante. A gente, naquele trabalhozinho que eu comentei com vocês, né? Que a gente colocou as 5 cultivares, né? Em que a cultivar A, ela teve o espigamento durante o período chuvoso, a gente tinha lá na nossa área um pedaço que era
com aplicação de fungicidas e um pedaço sem aplicação de fungicidas. E vejam que interessante. Com a aplicação de fungicidas, a incidência ela caiu de 70% para 18% aproximadamente, menos de 20%, naquela cultivar altamente suscetível. Ou seja, o fungicida funciona sim, mas ele tem que ser aplicado no momento correto, né? Enquanto as outras cultivares, a diferença é mínima, a gente quase que não percebeu. Por quê? Porque nós conseguimos fugir da doença nesse ano. E quando a gente vai ver a produtividade, esse gráfico que está do seu lado direito aí, o que a gente percebe? A aplicação do fungicida permitiu, sim, um incremento de produtividade. A gente saiu ali dos 1.100 sacos, foi para 1.900 sacos, na cultivar A, que é bastante suscetível. Nas outras cultivares que apresentavam resistência moderada, a gente também teve incrementos. E olha, vejam que interessante, a cultivar B, apesar de ter apresentado um pouco mais de incidência de doença, quando a gente avalia o gráfico ao lado ali, ela apresentou uma produtividade maior perante as outras cultivares que eram mais resistentes. Como que eu explico isso? Essa cultivar B, eu digo aqui, é a 404, BRS 404, tolerante à seca. Esse período que essas 4 cultivares passaram após o espigamento, houve um corte da chuva. Era uma área de sequeiro, não era irrigado. Então, a água que elas recebiam era apenas de chuva e houve uma redução drástica do fornecimento de chuva nesse período. E essa cultivar, por ser mais adaptada ao calor, que estava fazendo calor na época, e à seca, conseguiu produzir mais do que as outras cultivares. Então, a escolha da cultivar é muito importante, não só para a gente selecionar as mais resistentes, mas também para posicionar uma cultivar que vai atender a outras características que a gente tenha necessidade também. Falando ainda de manejo químico, não é simplesmente você chegar e aplicar qualquer produto. A gente tem que se informar a respeito da tecnologia de aplicação. Hoje em dia, a gente tem muita informação a respeito disso. O que a gente pode dizer é o seguinte, apesar de ser muito mais prático você trabalhar com caudas de baixo volume, a pesquisa já mostra que é interessante você entrar com, no mínimo, 200 a 250 litros por hectare de cauda para conseguir uma boa cobertura, tanto de folhas quanto de espigas, principalmente no manejo de brusone. Eu estou falando muito de brusone, mas é para as outras culturas também, para as outras doenças que ocorrem no trigo também, né? Observar questão de temperatura, vento e umidade relativa. Não adianta querer pulverizar num período mais quente do dia, com a umidade relativa abaixo de 30%. A pulverização, as gotas são muito pequenas. Essas gotas vão evaporar e o seu produto não vai chegar nas folhas. Ou chegando, pode ser que ele não tenha tempo de ser absorvido pelas folhas. E por isso que é importante também a utilização de adjuvantes, para permitir um melhor espalhamento e uma melhor adesão do produto nas folhas, justamente para garantir a eficiência desse produto. O tamanho da gota e a pressão de trabalho são importantes justamente porque gotas muito grandes não permitem uma cobertura muito uniforme. Só que gotas muito finas sofrem com deriva e evaporação. Então, a gente tem que trabalhar no meio termo. E esse aqui é uma imagem que eu coloco para vocês aí, de um trabalho muito interessante, que utilizou aqui em trigo, né, uma testemunha que não foi pulverizada, no caso é a brusone do trigo, ocorrência de espigas doentes, né, em que você tinha lá um bico, que era um jato cone aberto, né, e um outro bico, outra ponta de pulverização, né, que era um leque duplo. E vejam a diferença que existe entre não pulverizar e pulverizar, óbvio, né? E a questão de cobertura. Como que a cobertura, que é essa linha preta que vocês veem aí, subindo, né, com as letras B e A, como que a cobertura aumenta conforme você muda o tipo de ponta. Então, essa tecnologia em que você coloca pontas de maior ângulo de abertura para maior cobertura de pulverização, deve ser levado em consideração e também observar nos catálogos dessas pontas qual a pressão de trabalho que essa ponta deve trabalhar. Cada ponta dessa tem uma pressão de trabalho diferente para garantir a máxima eficiência. Então, verificar tanto quanto a ponta mais adequada,
quanto à pressão de trabalho mais adequada. Um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui a respeito do manejo químico é que você, muitas vezes, vai selecionar qual produto que eu vou utilizar. Bom, eu tenho lá determinado produto da marca A, um produto da marca B e outro produto da marca C, e eu vejo sempre a recomendação de fazer rotação de fungicidas na minha área. É importante observar o seguinte: rotacionar a marca não é rotacionar o fungicida. Uma rotação de fungicida se dá pelo produto químico que vai nele, pelo nome do ingrediente que vai no fungicida. Nós temos grupos químicos, né, como, por exemplo, triazóis, que apresentam um número enorme de marcas e um número enorme de produtos comerciais sendo vendidos, mas todos são triazóis. E quando a gente pede faça uma rotação, é justamente para você fugir de um triazol e utilizar, por exemplo, um mancozeb, que ele tem uma estrutura de combate à doença completamente diferente. Quando você repete demais um determinado produto, você começa a selecionar indivíduos resistentes dentro da sua área. Esses indivíduos resistentes que eu estou falando é doença mesmo. São lesões resistentes que vão continuar crescendo, esporulando e se disseminando. E o fungicida não vai mais funcionar naquele indivíduo resistente, porque você já selecionou ele. Ele estava ali no meio e você simplesmente eliminou toda a concorrência que ele tinha, que eram os coleguinhas dele, e agora ele está sozinho e se disseminando. Quando você entra com uma molécula diferente, ele não é resistente a essa molécula diferente, você consegue combatê-lo. Por isso, na hora de fazer rotação de fungicidas, verifiquem o grupo químico do fungicida, não é simplesmente o nome comercial do produto. Ok? Bom, essa é uma conversa rápida que a gente teve, falando das principais métodos de manejo, do manejo integrado de doenças. Eu queria passar aqui justamente as informações que trazem economia e sustentabilidade na produção de trigo, principalmente no manejo de doenças. Nós estamos aqui na Embrapa Cerrados de portas abertas para receber qualquer dúvida que vocês tenham. Esse é o nosso contato aí, que vocês podem ver. Podem entrar em contato pelo e-mail que a gente responde prontamente. Muito obrigado.